Boa tarde a todos, gravando novamente de um outro local. Nós estamos fora de Passos, né? Estamos antecipadamente gravando para logo mais às 18h30, nós colocamos aí no Face, para a gente dar continuidade, né, ao nosso estudo Reforma Íntima sem Martírio. Vamos fazer um balanço? Está na hora, né? 2022, concluindo 2021, desde final de 2019, né, uns 2 anos, atravessando algo muito inusitado, não foi? Muito diferente. A pandemia, com toda certeza, revolucionou o planeta de uma forma extraordinária. Sem entrar nos detalhes que todos nós vivenciamos, alguns muito tristes, né, com situações muito complicadas, pesarosas, difíceis, mas que a gente sabe, né, dentro desse universo controlado, dirigido pelo amoroso Pai, que é todo justiça e bondade, todo amor e misericórdia, nós, como seus filhos, extremamente amados, sabemos que Deus está no comando. Então, independentemente de crenças, independentemente de religião, cultura, é algo que inegável. O universo não está à bancarrota, não está à deriva, não está solto, né, nesse caos que alguns acreditam existir. O universo é extremamente organizado. Basta nós vermos o nosso universo particular, o nosso universo físico, orgânico, por exemplo. A gente sempre comenta isso, é extraordinariamente perfeito. Todas as funções orgânicas que acontecem neste universo interior e que nós não temos consciência, né, vão acontecendo de uma forma automática, de uma forma orgânica, como dissemos, sem o nosso conhecimento, a nossa participação consciente. Então, tudo que é feito, tudo que acontece, todas as funções, todos os sistemas, todos os órgãos, coordenados, né, dentro de uma harmonia que dificilmente conseguiríamos reproduzir em qualquer outro sistema. Nós até tentamos e conseguimos. A humanidade tem feito revoluções tecnológicas admiráveis, né? Com os chips, com os robôs, com todos os algoritmos. Então nós avançamos muito. E quanto mais a gente avança nessa questão tecnológica e científica, mais nós nos admiramos do universo e do corpo humano. Como que é tudo tão perfeito. Porque a gente consegue artificialmente, vamos dizer assim, desenvolver sistemas que se assemelham, de certa forma, aos sistemas ou aos ecossistemas da natureza e aos sistemas orgânicos. Mas estamos muito longe de conseguir reproduzir com fidelidade tamanha evolução, tamanha perfeição. Então, se nós temos essa perfeição, se a gente já discutiu muito isso, a gente sabe que todo o universo é coordenado por esse Pai amoroso e para o nosso bem. Por mais difíceis que sejam as formas ou situações que atravessamos a existência, a gente entende, a gente pressente, a gente sente intimamente que é para o bem. Sempre que saímos de uma crise, sempre que a gente se passa por uma determinada situação, quando a gente olha para ela, a gente percebe o quanto que ela foi importante na nossa existência, o quanto exigiu de cada um de nós. E aí nós somos seres que precisamos dessas instigações, dessas provocações. O homem, o espírito, ele foi feito para a luta, não para a guerra. Nunca para a guerra, nunca para a violência. Trazendo Paulo, né, é o bom combate. Toda a nossa harmonia interior, ela é estabelecida dentro de um trabalho, de um combate constante. O organismo inserido nesse macrosistema, para garantir a sua sobrevivência, ele luta todos os dias, de uma forma muito aguerrida, muito firme. Basta, como um único exemplo, o nosso coração. Ele bate segundo a segundo, uma existência inteira e às vezes centenária, sem falhas,
né? Se tiver tudo bem organicamente, sem nenhuma doença, não existe falha, não existe erro. Ele inicia lá, né? Quando há a fecundação, já no início, esse sistema circulatório é formado e a partir da primeira batida não cessa de irmos até jamais, né? Porque mesmo após o desencarne, o nosso coração espiritual ou perispiritual continua batendo. E antes do nosso nascimento, dentro desse molde extraordinário, né, que é o nosso perispírito, já temos ali um molde que já traz esta vida espiritual que vai organizar de maneira perfeita a vida material, a vida física. Então nós sabemos pela ciência espírita como é este processo de nascimento, renascimento e desencarne, morte, partida, passagem. É tudo muito perfeito. Então, esses sistemas, eles lutam de uma forma extraordinária para se manterem vivos, né? Dentro desta batida de coração. Né? Todas as explosões químicas, né? Todas as reações, o metabolismo, a troca celular, né? A troca pulmonar, os rins, estômago, cérebro, é uma luta constante para estabelecer a saúde orgânica e para estabelecer uma sobrevivência harmônica e pacífica. Então, diz o ditado, preciso ter muita luta e muito esforço para garantir a paz. A paz não se sustenta de uma forma natural. De certa forma, a gente sabe que ela é intrínseca ao ser humano, poderíamos dizer até que pode ser natural, mas corrigindo, ela não se estabelece de uma maneira tímida, sem som, sem luz. Para que a paz se estabeleça, existe um trabalho extremamente árduo de todos os sistemas envolvidos, alguns conflitantes, para que essas reações e relações sejam pacíficas. Existe uma luta para o estabelecimento da paz. A construção de ambientes pacíficos, e está aí toda a diplomacia, estão aí todos os povos conversando entre si, e a gente percebe que existem articulações, conciliações o tempo todo para a garantia da paz. Não é diferente no nosso organismo, não é diferente em sistema nenhum. Então, nós, seres, para garantirmos uma sobrevivência natural, precisamos estar em movimento. Resumindo, não existe ou não pode existir a paz de túmulo. Vou descansar. Não se descansa, graças a Deus. Vida é movimento contínuo, constante, jamais cessa. E é deste movimento, às vezes, na aparência até caótico, que se estabelece a paz, que se estabelece a harmonia. É como uma orquestra, uma sinfonia, todos os instrumentos conversando entre si de uma forma harmônica. Aquele concerto, aquela sinfonia, aquela peça maravilhosa, ela é construída de muitas mãos e de muitos corações, com muito esforço, com muita luta, sem tréguas, para se estabelecer um produto final, uma peça final extraordinária. E é assim na natureza, é assim numa floresta, é assim num sistema do mar, por exemplo, né? Em qualquer lugar, em qualquer ambiente, nós vamos ver as forças da natureza numa luta constante, estabelecendo reações e relações para que no final a vida se estabeleça com toda pujança, com toda prodigalidade, com toda a abundância. Então isso é importante nós relembrarmos disso para entender que dentro das nossas reformas, por exemplo, a reforma íntima, existe uma luta sem trégua, uma luta constante. Mas ela não pode ser martirizante, porque luta não significa guerra. E lutar não significa lutar consigo mesmo, ou lutar contra quem quer que seja. A luta se estabelece em conjunto, em união. Eu estou unido ao meu organismo, ao meu eu profundo, ao meu ego, ao meu superego, ao meu self, às minhas personalidades, que não foram poucas em existências anteriores. Essas multipersonalidades precisam
evidentemente, lutar para se estabelecer e para se integrar. Não tem como você fazer essa integração sem ter essa mistura, sem tocar, sem aprofundar. Não tem como viver, inclusive na matéria, se o espírito ou o perispírito não estiver entranhado, célula a célula, com a matéria orgânica. Então o espírito precisa comandar as células, e são trilhões, não são 2 nem 3. Então veja um esforço, né, deste patrimônio espiritual. E lembra, em alguns estudos anteriores nós falávamos da importância de você buscar se apropriar deste patrimônio espiritual. Então percebam que esse patrimônio espiritual, para estar vivo, ele precisa exercer uma influência positiva, poderosa, num organismo físico, que se você não exercer esta vontade, vamos lembrar sempre da vontade, cria inanição. Vai, evidentemente, deixando de ter movimento, vamos desenvolver uma apatia, um desânimo, e aí nós já conhecemos as doenças decorrentes desta falta de vontade, né? É a morte, né? Por que o corpo morre? Qual é a diferença de eu agora estar conversando com vocês, nesse exato momento, e daqui a alguns anos, sabe-se lá quanto, né? Esperemos que anos, vamos dizer assim, de uma hora para outra, este corpo, que ele tem vida, que ele está animado, é o ânima, que está falando, raciocinando. Qual que é a diferença? Do jeito que ele está agora, ele teria que estar daqui a 2 horas. E se não estiver, o que aconteceu de diferente neste organismo físico para ele deixar de ter vida e começar a entrar em decomposição imediata? Nós sabemos disso. A partir do momento que o espírito se afasta da matéria, e isso serve para plantas e serve para os animais, não é isso? Serve para nós, seres humanos. A partir do momento em que existe o desligamento do espírito, que é o verdadeiro eu, né, o corpo deixa de funcionar. No segundo seguinte, no milésimo segundo seguinte, todas as bactérias, micro-organismos que hoje estão aqui sob o meu comando e agem em meu benefício para estabelecer a minha vida e a minha saúde, tem esse compromisso orgânico para que eu consiga fazer tudo o que eu faço. No exato momento que o espírito abandona o corpo, esses micro-organismos ficam sem comando. Cessa esse comando da vontade espiritual que coordena esse organismo. Estabeleceu-se a morte do corpo. Milésimo segundo depois, os micro-organismos começam a comer o corpo. Eles têm que se alimentar, metabolismo. A decomposição, né, da matéria, ela acontece imediatamente após o abandono do espírito. O que mudou? Percebam o quanto que é diferente nós pensarmos nisso. Então, o espírito precisa sobrepor-se de uma forma hercúlea. A gente muitas vezes nem percebe o quanto que isso é poderoso, essa vontade que comanda um organismo físico de trilhões de células e de centenas de milhares de milhões, talvez digo bilhões e trilhões de micro-organismos, né? Só na boca nós temos faunas e floras extensas, né, aos trilhões. No nosso intestino, né, desde o estômago até o intestino final, nós temos aí extremamente numerosas, né, bactérias, micro-organismos, uma série de culturas, né, de populações, umas diferentes das outras, com funções diferentes, com propósitos diferentes, que estabelecem comandos avançadíssimos, né, de inteligência. Tanto é que o intestino é chamado de segundo cérebro. Dizem alguns que é o primeiro, né? Que se ele não funcionar, nada funciona, né? Não se pensa nada, não dá tempo de nada, né? Então dizem alguns que é até o primeiro cérebro. Então, hoje a ciência avançou muito, a gente sabe disso. Então como é que eu consigo
harmonizar essas centenas de milhares de bilhões, de trilhões de micro-organismos, porque eu conscientemente atuo, né? E inconscientemente esse meu perispírito estabelece uma série de funções orgânicas para comandar essa estrutura. Então percebam o quanto que é importante nós entendermos esse complexo, porque sempre que nós formos fazer esta reforma, ou sempre que nós vamos estabelecer essas mudanças, em alguns momentos são rupturas, né? Abandonar antigos hábitos, né? Deixar para trás situações. E aí agora é importante, né, esse balanço, porque estamos indo para 2022, como nós falávamos, então é importante fazer esse balanço. E o que vai acontecer daqui para frente? Então eu tenho que entender o quanto isso é poderoso para que eu atue com muita energia sempre e com muita responsabilidade sempre, né, no meu organismo. Começa no físico, passa pelo emocional, passa pelo mental, até atingir o espiritual. São os 4 corpos, né? Não tem como. Eu preciso atuar de forma harmônica e poderosa dentro desses 4 organismos que se sobrepõem. Preciso cuidar de cada um deles. E aí, para avançarmos em 2022, eu tenho que ter um propósito. Então, se eu ando de certa forma apático, se eu estou de certa forma desanimado, se eu estou inseguro, se eu estou sem fé, eu tenho agora um período, até final de dezembro, em que eu preciso, né, dar essas paradas estratégicas, mergulhar dentro de mim e estabelecer propósitos poderosos para 2022. Nós precisamos começar a colocar a mão na massa. Com pandemia ou sem pandemia, o mundo é outro. O mundo é outro. Claro que é outro. Só não viu quem não quis ver. Não, até quem não quis ver, viu. Não tem como. A pandemia chegou para fazer uma transição. Ela veio marcar, né, indelevelmente, vou marcar com ênfase, né? Colocou o dedo e tem antes da pandemia e pós-pandemia. Então, 2022, nós vamos entrar nesse ano com a necessidade de uma postura diferenciada, né? É para guerreiros, é para lutadores. Não se entrará em 2022 meia boca, mais ou menos. Não tem como. Você não vai conseguir cuidar da sua saúde se você não for firme, determinado. Então analisa o teu organismo. Se você não pode comer certas coisas, não coma. Já sabe que faz mal. Não insista. Se você não pode beber certas situações, não beba, né? Você vai ter que entrar em 2022, e nós estamos trabalhando desde o mereça ser feliz, a questão do orgulho, né, do egoísmo, da vaidade, agora estamos entendendo a questão da reforma. Então eu vou ter que entrar em 2022 com os 2 pés, não é com o pé direito, não. Se a gente tiver 3 pés, entra com os 3 pés em 2022. Por quê? Porque vai ser um ano complicado. Vai ser pior que 2021? Depende para quem. Não tem pior e tem melhor. Tem anos difíceis. E qual ano não é difícil? O que muda é que tudo está mudando. Em muitas situações, em outras épocas, não tinha transição planetária global. Nós tínhamos transições setorizadas, nós tínhamos locais que passavam por rupturas, nós tivemos guerras. Agora, na Segunda Guerra Mundial, agora, né? Neste século passado, aí, faz muito pouco tempo. E continuamos tendo. Tem regiões que foram dizimadas por tsunamis, por terremotos. Tem guerras ainda acontecendo hoje, infelizmente, em alguns locais do nosso planeta. Mas o que é diferente é que agora essa transição ela é global. Então, ao avançar para 2022, não é só uma região, não sou só eu, não é só a sua família, não é só a sua comunidade que vai passar por essa transição. É o planeta. O planeta todo está passando, né? Então é importante você entrar em 2022, primeiro com a cabeça muito aberta, com o coração firme, para que você se estabeleça individualmente com muita ênfase, com muita fé. E entendendo que individualmente não se sobrevive. Você tem que estar bem interiormente. E quando eu falo bem, não é porque tem que ter saúde, não, porque tem que estar bem, você tem que estar firme, você tem que estar lutando. Você tem que estar no comando desses trilhões de micro-organismos, dizendo, meus amigos, vamos lá, sem boicote. Nós estamos juntos e nós vamos atravessar juntos. Então tem que ter uma determinação interna muito forte. Você tem que bater na mesa e estabelecer com o teu cajado, com a tua espada, com o teu bastão, sei lá com o quê, mas você tem que estar muito firme. Então, internamente é poder extremamente forte
para atravessar 2022. E aí, ao olhar para fora, dentro dessa respiração, lembra da respiração, para dentro, para fora, para dentro, para fora. O movimento da vida, falávamos nós, em movimento, é um movimento de troca. Existe uma relação permanente entre o que está fora e o que está dentro. Porque, na verdade, é tudo dentro, né? Nós estamos dentro da casa do Pai. As pessoas que estão ao meu lado ou que estão distantes são meus irmãos. Nós fazemos parte de um mesmo organismo maior. Assim como tem órgãos e sistemas dentro de organismos, existem organismos dentro de organismos. Falávamos agora há pouco, você tem muitos organismos dentro de si. Você é só 10% humano, 90% são micro-organismos que estão espalhados por todos os locais do teu organismo. São organismos menores. E algumas esses organismos estão em populações, como falei agora, em milhões, bilhões, trilhões. São populações inteiras. Só na tua língua, se você sair da ponta da língua e vai estar ao final da língua, é como se você estivesse saindo aqui, sei lá, do Rio de Janeiro, passando lá pelo Nordeste e ir lá para a Rússia, para a Sibéria, né, para a Arábia. Né? São situações tão diferentes na tua língua. São comunidades, culturas, uma geografia totalmente diferente. Num lugar parece que é um plainado, depois está montanhoso. Então isso na sua língua, né? Que é pequena, mas que às vezes causa estrago, não é isso? Então isso tudo são organismos dentro de um organismo maior. Todos juntos para estabelecer a integridade deste organismo maior. E isso tem que ser reproduzido em níveis cada vez maiores. A nossa comunidade, a nossa cidade é um organismo vivo, maior, que tem a sua mobilidade. Então, se eu não me relaciono com esse organismo maior da mesma forma que interiormente eu estou me relacionando, o organismo maior não sobrevive. Está aí o problema dos ecossistemas. Está aí o planeta Terra agora, entre aspas, causando revoluções porque foi agredido. Nós tratamos muito mal o organismo planetário. Agora a gente precisa entender que nós teremos que fazer esse movimento em direção ao outro pacificamente, com muita determinação, com muita fé, mas juntos, aguerridos, para conseguirmos estabelecer uma comunidade que sobreviva. Sozinhos não estaremos vulneráveis. A vulnerabilidade é da ovelha desgarrada. A vulnerabilidade é da alma que se isola. Não podemos nos isolar mais. Vamos juntar. E nós, planeta Terra, dentro de um organismo galáctico, dentro de um sistema planetário. E esse sistema planetário dentro de uma galáxia, dentro de outra, dentro do universo, dentro de outro. Então é tudo organicamente estabelecido dentro de uma paz, de uma harmonia. Mas com muita luta para estabelecer esse universo funcionando, para esses ecossistemas serem saudáveis e não hostis. Então, para a gente ir concluindo, fica aqui o apelo para que em 2022 nós nos estabeleçamos interiormente com soberania, com muita luta, com muito empenho, e que ao olhar para fora nós busquemos esta união de propósitos, mesmo fazendo culturas diferentes, raças diferentes, pontos de vista diferentes, porque tem que ser, cada um tem o seu, que nós possamos olhar na mesma direção. Que ao invés de nós estarmos estabelecendo olhares antagônicos um para o outro, que se polarizam, que nós possamos olhar, né, fazer esse movimento e olhar para frente, né, nos complementando, né? Um oposto não é contrário ao outro, eles se complementam. O meu ponto de vista se complementa ao teu. São 2 pontos de vista, são 3, são 4 cabeças que pensam. Então essa inteligência coletiva precisa ser estabelecida. Nós precisamos uns dos outros. Não atravessaremos 2022 desgarrados. Então, montar núcleos, né? Pode ser em torno de uma igreja, pode ser em torno de uma empresa, pode ser em torno de uma fazenda, em torno de um projeto, sistemas colaborativos, onde nós juntos vamos nos agrupar com o propósito de estabelecer a paz e a harmonia entre nós e de atravessar as dificuldades que nos aguardam. Juntos. Juntos. Então, esse é o recado, né, para nosso estudo de hoje.
para que a gente entenda o quanto que é importante e óbvio a recomendação cristã do amar o próximo como a si mesmo e de nós estabelecermos relações de harmonia e paz. Só depende de nós estabelecer o céu ou o inferno, aonde nós estivermos vivendo. Qual vai ser a tua contribuição? De que forma você vai contribuir com o todo? Podemos contar contigo? Podemos contar uns com os outros? Claro, não pode ser diferente. Então, que 2022 seja para nós um ano de dificuldades, será? Né? Mas, acima de tudo, de uma luta boa, de um bom combate, onde nós sairemos todos juntos vencedores. Então, um bom domingo a todos e até domingo que vem.